Olá pessoal, dando início aqui o nosso segundo vídeo aí da série Os 4 Compromissos, né? A série que eu combinei de trazer um vídeo por semana aqui. E só relembrando, na semana passada a gente começou essa série, eu falei muito da introdução do livro, expliquei quem são os toltecas, né? Dom Miguel Ruiz, o autor do livro, é um tolteca, a origem dos toltecas e a origem que gerou esse livro, né? Então ele conta um pouco a história ali do povo, traz um pouco do conhecimento que esse povo carrega, um conhecimento milenar, e a importância da gente estar trazendo esse significado. Hoje eu vou dar continuidade com o capítulo 1, né, com o título dele aqui, que eu vou falar para vocês. Mas a princípio aqui, para quem é novo aqui no canal, que está chegando aqui já logo nesse vídeo aqui, fica a minha dica de assistir o primeiro vídeo, né? Não tem problema assistir esse aqui agora, depois volta lá e assiste. Eu devo deixar um link do primeiro vídeo aqui no final desse vídeo. Então é importante você saber quem eu sou, né? Então eu sou Fabiano Carvalho, sou especialista em autoconhecimento e o meu objetivo aqui é estar trazendo as minhas percepções dos livros que eu mais li nesse período de 6 anos que eu estou no autoconhecimento e poder trazer algo de valor para vocês que me acompanham aqui no canal, que estão começando a acompanhar. O canal é novo, né? Quero que esse canal cresça bastante, com bastante conteúdo, um conteúdo, né, que gere valor para as pessoas aqui. É um dos processos que eu preciso passar, que faz parte da minha missão aqui, é trazer esse conteúdo, trazer a sabedoria que eu adquiro através dos livros e da prática das coisas que eu aprendo nesses livros, que eu aplico no meu dia a dia e poder compartilhar com vocês. Então, hoje eu quero trazer o capítulo 1 desse livro, né? O meu livro, eu trago aqui a capa dele, né? Os 4 Compromissos. É um livro de edição especial, mas para quem quer adquirir o livro, né? Vão encontrar essa capa aí no mercado. Eu sempre deixo um link aqui embaixo, né? De compra da Amazon. Não ganho nada com isso, tá, gente? Deixando bem claro aqui. É só para contribuir com vocês mesmo, facilitar a vida de vocês, quem quiser comprar. Então a capa aqui, peguei o livro da minha mãe aqui. Hoje eu estou gravando esse vídeo da casa dela. Então, o que eu quero trazer para vocês é as minhas percepções sobre cada capítulo. E hoje, o capítulo, o título dele chama o seguinte: Domesticação e o Sonho do Planeta. E o que eu quero trazer com esse capítulo, né? Porque esse capítulo é muito importante, porque ele traz justamente o nosso processo de aquisição das crenças limitantes. As crenças que tanto atrapalham o nosso desenvolvimento no nosso dia a dia, que às vezes bloqueiam alguma área da nossa vida e a gente não sabe aonde que elas estão. Então é muito importante a gente ter clareza de como elas são adquiridas, para a gente entrar no processo realmente, né? Que já vai ser o próximo capítulo, que a gente vai falar do primeiro compromisso. E como esses 4 compromissos vão ajudar a gente a estar desbloqueando essas crenças, né? Trazendo mais clareza para o nosso dia a dia, nas ações que a gente tem no nosso dia a dia. Por isso que eu quero trazer um formato, né? Que eu venho aqui, eu vou ler alguns trechos do livro, vou ler bastante coisa do capítulo. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque o capítulo é um pouco mais longo, mas com o objetivo de trazer meus comentários em relação a isso. Então vamos lá? Então, para quem é novo aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tem um botãozinho para se inscrever, ative o sininho de notificação e dá um like aqui no vídeo, porque quando a gente dá um like aqui no vídeo, o YouTube entende que ele pode encaminhar esse vídeo para mais pessoas, porque ele está gerando algum significado, algum valor para as pessoas, e é importante a gente estar seguindo esses passinhos aqui, né, para o algoritmo ajudar a gente a estar entregando para o maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá? Meu objetivo aqui também é trazer um estudo. Então quero muito que vocês comentem aqui embaixo. Qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que eu trouxer do livro aqui, podem deixar os comentários. Se vocês não concordarem com alguma coisa que eu estou falando aqui, pode deixar nos comentários também. Aqui é uma troca. Eu não sou dono da verdade. A gente precisa trazer questionamentos realmente, né? Eu acho que a coisa que eu mais aprendi nesse autoconhecimento é trazer questionamentos para o nosso dia a dia, questionar as coisas que vêm, mas questionar para quê? Para a gente ter respostas, né? A própria filosofia ela embasa muito isso, né? Eu gosto muito de estudar a filosofia, ainda estou engatinhando do estudo da filosofia, mas eu vejo que são os questionamentos que trazem a clareza e o entendimento de certas coisas na nossa vida, e por isso que é importante a gente continuar questionando, a gente continuar trazendo pontos de vistas e trazer percepções e estar aberto para escutar, estar aberto para mudar. Inclusive, já mudei vários pontos de vista em relação a várias coisas, inclusive em relação às crenças, tá? Que eu vou comentar aqui no decorrer desse capítulo. Então o livro, né, ele começa aqui nesse capítulo 1 dizendo o seguinte, ele traz uma frase de John Lennon, é bem interessante essa frase. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. É bem profundo, né, essa frase do John Lennon, porque assim, se eu vivo com os olhos fechados, será que eu vou entender realmente as coisas? Será que eu vou estar enxergando realmente as coisas como elas são? E aí, né, entendendo tudo errado o que você vê.
Então você está de olho aberto e às vezes você traz suposições de certas coisas que você está visualizando. Né? Quem nunca viu alguma cena, viu algum formato de uma cena, tem até alguns memes na internet que rolam nas redes sociais, assim, que você não sabe o que realmente está acontecendo lá. E aí você tira uma conclusão, né, sobre isso. Então é justamente sobre isso, é o nosso sistema de crença. A nossa conclusão, ela vai baseada no nosso sistema de crença. E essa domesticação e o sonho do planeta, que Dom Miguel Ruiz chama nesse livro aqui, é justamente o formato que ele faz a analogia da nossa criação, de como foi estruturado o nosso sistema de crença. Então ele começa assim o capítulo. Vou ler para vocês. O que você está vendo ou ouvindo neste momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente, e os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também quando ele dorme. A diferença é que quando o cérebro está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho tende a mudar constantemente. Então o que ele diz? Ele diz que o tempo todo a gente está sonhando e que esse sonho ele é movido por um sonho, talvez do planeta, pelo sonho do nosso sistema de crença, né, pelo aquilo que a gente acredita. Pensa na bagagem que você adquiriu desde criança. Você adquiriu essa bagagem. E ela te faz ter as percepções, né, que a gente estava falando da frase do John Lennon ali, as percepções que trazem na minha bagagem, que talvez são diferentes das pessoas que estão do lado. Tem pessoas, né, vão ter mais de uma pessoa assistindo esse vídeo aqui, com certeza, e cada pessoa pode ter uma percepção daquilo que eu estou falando. E isso tá tudo bem, porque ela é baseada nas experiências que cada um viveu, que não é igual. É impossível o ser humano ter a mesma experiência na íntegra do que o outro. Por causa justamente disso. Para isso acontecer, a vida tem que ser exatamente semelhante e eles têm que ter as mesmas características. E como cada ser nasce com uma unicidade, é muito difícil as pessoas nascerem com as mesmas características. Muito difícil não. Na minha visão é até impossível. Então as percepções vão estar sempre com um desajuste. Elas vão estar sempre desreguladas um pouquinho. Por mais que às vezes no grosso a opinião prevaleça ali, ela pode ser a mesma, mas de percepções, de formas de percepções diferentes. Então a gente precisa entender que os sonhos, né, que a gente traz, esses sonhos, eles são baseados no nosso eu interno, naquilo que a gente teve de percepção desde a origem, da nossa origem ali, da fecundação, da barriga da mãe, né, que a gente já vai experienciando coisas até hoje. Então, quando a gente traz isso para a nossa cabeça, fica mais fácil de entender certas situações que ocorrem no nosso dia a dia. E aí eu vou continuar. Os seres humanos estão sonhando o tempo todo. Antes que viéssemos ao mundo, os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo, que denominamos sonho da sociedade, ou sonho do planeta. Um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores. Juntos, eles formam o sonho da família, o sonho da comunidade, da cidade, de um país e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, suas crenças, leis, religiões, suas diferenças culturais e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e datas comemorativas. É interessante, né, que é um pouco do que eu falei aqui. Então, tudo que forma a nossa sociedade, tudo que forma o planeta, forma esse sonho, forma o nosso sistema de crença. Só que nós temos a percepção de quê? De trazer e internalizar. E quando a gente internaliza, ele vai se conectar com as experiências que a gente já teve na nossa vida, que são diferentes, como eu falei anteriormente. Então é importante a gente ter clareza disso. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar. E os seres humanos que vieram antes de nós nos ensinaram a sonhar de forma que a sociedade sonha. E aqui vem um grande ponto, que eu falo muito. Quando a gente nasce, somos condicionados, colocados numa caixa e perdemos essa capacidade de sonhar nesse decorrer, o sonho nosso interno, que a nossa alma vibra internamente. E precisamos sonhar esse sonho do planeta, porque é ele que vai nos levar na vida que a gente precisa ter. E isso não foi negativo que os nossos pais implementaram pra gente. Isso foi porque eles foram condicionados dessa forma. E a sociedade é condicionada dessa forma. E esse condicionamento limita. Eu não estou falando de crenças limitantes, ele traz limites. Porque se cada um tem uma característica única, será que esse padrão ele deveria ser único? Será que toda a unicidade do ser que cada um tem se adequa a esse padrão? Por isso que há muitas
divergências nesse caminho. Muita gente se revolta. Muita gente entra num caminho e tem uma vida infeliz, porque não é aquilo que vibra dentro dela. Porque a unicidade dela não representa aquele caminho que ela seguiu. Ela seguiu aquilo porque ela foi condicionada a seguir daquela forma. Então, é importante ter esse nível de clareza, porque quando ele traz desse formato, ele está falando justamente da formação do nosso sistema de crença. E ele traz: o sonho exterior possui tantas regras que quando um novo ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. Então a gente começa a condicionar ela no padrão que está ali na nossa casa, no padrão que talvez a gente foi educado a ser, ou no padrão que o nosso entorno exige que a gente tenha. Né? E aí ele completa: a atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção, somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano da nossa mente. Então, a atenção. Então, quando eu tenho atenção, eu posso até estar captando outras informações, mas em primeiro plano está aquilo que eu estou colocando minha atenção. Os adultos que nos cercam capturam nossa atenção e nos transmitem informações através da repetição, que é a forma que a gente aprende. Quando criança, a nossa mente a mente da criança não tem consciência formada, principalmente do 0 aos 5 anos ali. E aí ela tá o quê? Um livro aberto. O nosso subconsciente é um livro aberto. E ele capta tudo o que é colocado pra gente. E essas percepções que elas vão tendo vai de acordo com o entorno. Então os pais, que são os primeiros contatos ali, irmãos, quem tiver parente ali, ou se é primeiro filho, né, que está tendo contato ali, ele vai absorver aquele padrão que os pais estão colocando para ele. Que talvez não seja tão vibrante com que aquilo que veio dentro dele. E aí ele já vai adquirindo aquele formato, ele já vai criando a moldura, aquela moldura, né, que falou que quando a gente está acordado a gente tem uma moldura, um molde. Vai moldando a gente nos padrões externos e não internos. Não ensinando a trazer a potencialidade para fora e limitando talvez essa possibilidade. Eu não estou aqui querendo generalizar, há exceções, mas na grande maioria é isso que acontece. Tá? Vou ler mais um trecho aqui para vocês. Aprendemos como nos comportar em sociedade e em acreditar e em quem não acreditar. O que é bom, o que é mal, o bonito e o feio, o certo e o errado. Tudo já estava lá. Todo esse conhecimento, todas as regras e conceitos sobre como comportar-se no mundo. E a gente tem que seguir essas regras. A gente tem que ir ali naquelas regras. A gente não questiona essas regras. Gente, aí aqui há um grande limiar. Porque a gente precisa de regras para viver em sociedade. Mas até que ponto essas regras nos podem limitar? Até que ponto essas regras em demasia podem nos limitar? Quem é que nunca, alguém que tem filho ou alguém que já foi criança, passou por isso? De chegar no lugar e às vezes a criança não querer cumprimentar uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho e aí chegar e meu filho não querer cumprimentar a pessoa que está recebendo a gente na casa. E eu falo assim, cumprimenta. E tem gente que vai até lá dar um beliscão lá para a criança beliscar, cumprimenta. Né? Por que isso, gente? Deixa a criança. Criança é tão puro, porque é nesse ponto que a gente começa a fazer ela perder a pureza. Porque a pureza dela é que ela aquela hora não quis cumprimentar, não tem maldade nisso. Mas por que a regra de etiqueta diz, de educação, diz que a gente tem que cumprimentar? Todo mundo. E às vezes a gente faz isso no automático e nem faz isso com sinceridade, né? Que é o bom dia, o tudo bem, que a gente fala no nosso dia a dia aí, que às vezes não tá nada bem e a gente fala, tá tudo bem, só por falar. Então a gente começa a seguir regras no nosso dia a dia que são baseadas nesse condicionamento, nessa moldura que foi colocada pra gente lá atrás. Vou continuar aqui a leitura e trazendo os insights. E vocês, gente, podem ir comentando aqui embaixo. Cada parte aqui que eu for colocando, vai colocando um comentário. Tá? É importante a gente ter essa interação e trazer os entendimentos, né, de cada parte aqui, porque isso aqui, o objetivo é ter um estudo, né, um estudo em conjunto onde vocês possam escrever a opinião de vocês aqui nos comentários. Então vamos lá. Aprendemos também a atrair os olhares atentos de outros seres humanos e desenvolvemos uma certa necessidade de atenção, que pode se tornar extremamente competitiva. Então a gente quer atenção. Pensa bem o neném quando ele nasce. A única coisa que ele faz: mama, quer se alimentar e quer ter as suas necessidades. Xixi e cocô. E aí, para que ele faz quando ele está com xixi e cocô e incomoda ele? Chora. Quando ele está com fome, o que ele faz? Chora. E quando ele faz isso, o que ele tem? Atenção. Então, chorar traz atenção. Então, a primeira conexão que ele faz é essa. A criança vai desenvolvendo e ela começa o quê? A chamar. Às vezes ela começa a falar.
E ela começa a querer o quê? Atrair. Ela entende que atrair atenção é importante. Só que tem hora que atrair essa atenção exige o quê? Competição. Porque às vezes ela vai estar disputando essa atenção com outras questões. Não com outros, nem né, crianças que são únicas. Talvez não com outro irmão, mas talvez com uma outra situação. Não, meu filho é único. Como é que ele quer chamar minha atenção? Se eu estou fazendo uma outra coisa. Então ele está querendo competir com talvez um trabalho que eu esteja fazendo em casa e ele quer minha atenção naquele momento. Então ele quer atenção o tempo todo para ele. E para isso ele precisa às vezes competir com a situação. E para competir ele precisa o quê? Chamar atenção. E como que chama atenção? Muitos caminhos desses percorrem a pirraça. Às vezes a criança vai chamar atenção em formato de pirraça. Não sou expert em criança, mas fica fácil esse condicionamento. E aí começa a nascer a tal da competição que atrapalha tanto a nossa vida. Porque a gente fica com isso no nosso subconsciente e é uma crença limitante que coloca que pra gente conseguir nossas coisas a gente tem que competir. Que a competição, né, que passa a ser não saudável, ela ganha esse corpo. E aí começa inclusive as comparações. Porque a gente está no meio, quem nunca que vai comparar suas crianças? Meu filho, ele cresceu no meio de um monte de criança. De um monte de criança da idade dele. E sempre vê as comparações. Ah, o meu andou primeiro. Ah, o meu falou primeiro. Ah, o meu já largou a fralda. O meu já largou o bico. O meu parou de mamar. O meu já dorme sozinho. Sempre tem comparações. O meu já andou. E cada um tem uma característica. A coisa que eu mais aprendi foi olhar as características de cada um. Eu vi que aquele que demorou mais a falar, nossa, é muito esperto, é amante dos bichos, pula e salta. Eu vi que aquele que começou a falar antes tem certas limitações na parte de prestar atenção. Eu vi que o outro que presta muita atenção tem outras características que talvez não desempenha tão bem na parte mais locomotiva. E tá tudo bem. Porque, lembra que eu falei? Cada ser é único, cada um traz uma unicidade, então todos têm os seus valores. O problema é que a gente quer comparar, que a gente quer que todos tenham o mesmo padrão, que todos tenham o mesmo comportamento, que todos sigam aquela regra, que todos sejam educados, que todos façam isso. E eu sou pai, eu também quero isso. Porque acaba que a gente está vivendo numa sociedade e a gente é incumbido por essa sociedade e a gente acaba sendo mobilizado. Então precisa um nível de presença, né? Trazer presença que é o que eu mais busco no meu dia a dia. Então é muito importante a gente ver isso, né? E eu vou terminar de ler esse parágrafo aqui. As crianças competem para ter a atenção dos pais, dos professores, dos amigos. Olhe para mim, veja o que estou fazendo. Ei, estou aqui. Essa necessidade se torna ainda mais forte e prossegue pela vida adulta. É aí que está o lance. Porque quando a gente leva isso para a adolescência e para a vida adulta, a gente passa a querer o quê? Chamar atenção. E como que a gente chama atenção? Qual que é o padrão que a gente cresceu? Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso aí é padrão, lá atrás. A gente aprende isso lá desde pequeno, aí, né, que o mundo animal, vegetal, tudo aí. Nasce, cresce, reproduz e morre. E o que a gente precisa fazer? Estudar, né, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, de preferência um concurso público para ter estabilidade, né, ou um emprego muito bom, ganhar muito bem e ser bem-sucedido. E às vezes isso tudo é condicionado a ter as coisas, a conquistar as coisas, a conseguir as coisas por um padrão condicionado. E se eu condiciono esse padrão em linha, porque quais que são as linhas? Na minha época, o que bombava era medicina, direito e engenharia. Então tinha que fazer uma das... Existiam N outros cursos, muito bons, mas esses três aqui é certeiro, vai ter sucesso. Tá? E aí você tem que seguir esse caminho. Olha que limitação. E as pessoas que nasceram para arte, e as pessoas que nasceram para ciência, e as nasceram... Nossa senhora, uma gama. Então quer dizer que esses não vão ser bem-sucedidos? O que te desvia da sua real missão e seu propósito e de ser bem-sucedido, que ser bem-sucedido não é ter dinheiro, é ter equilíbrio nas áreas da vida, é justamente a gente colocar nossa unicidade, nosso potencial em prol do outro, em prol de servir. E é isso que às vezes a gente não recebe. Então o autoconhecimento ele traz muito isso, por isso que esse livro aqui, para mim, ele ajuda muito. Vocês vão ver que na hora que falar dos 4 compromissos, que a gente vai falar do primeiro compromisso na semana que vem, vai ser muito importante para a gente começar a colocar, porque eles vão ser práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, como eles nos ajudam. Vou ler mais uma parte do livro aqui. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu sua religião, nem os valores morais. Eles já existiam antes de você nascer. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em que acreditar e não acreditar. Nunca escolhemos o menor desses acordos, nem sequer nosso próprio nome. Quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com as informações que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio dos outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção,
Mas se não concordamos, não armazenamos essas informações. Assim que concordamos, acreditamos. E é isso chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. E o que ele quer trazer aqui? Lembra que eu falei que a criança do 0 aos 5 anos não tem consciente formado? Então como é que ela pode acreditar ou não? Ela não tem opção, ela simplesmente absorve. Por isso que nesse período, né, acho que até na psicologia fala que do 0 aos 7 anos é a nossa formação, é a principal parte da nossa formação. Por quê? Porque nesse período que a gente vai estar adquirindo as informações. E por isso, porque até os 5 anos meu consciente não está formado. E dos 5 aos 7 ele ainda está em formação. Então nesse período dos 7 anos ele é muito importante, porque é nele que vai condicionar ou deixar de condicionar várias coisas. É nesse período que eu vou saber se minha potencialidade pode ser liberada ou não. Ou se eu vou estar inibindo esse grande potencial, essas grandes características. Quantas crianças não nascem com certas características e são polidas? Quem aqui nunca assistiu um filme que mostra isso? Uma criança com um danado de um talento lá, talvez para tocar, mas o pai fala que ela tem que estudar porque é pobre, porque ela tem que correr disso e ela não pode vivenciar aquilo. Jogadores de futebol, tem várias histórias dessa, né, que despontou porque às vezes jogava bola escondida, mas porque tinha que estudar. E, gente, uma coisa não atrapalha a outra. Né? Mas às vezes alguns pais que não enxergavam aquele potencial do filho e outros que enxergavam, e aqueles que depositavam. Tem histórias também de atletas aí que depositaram essa força no filho e o filho cresceu, foi ter, né, um sucesso amplo nas áreas da vida aí, conquistando e levando o talento dele, que era fazer aquela atividade em prol das pessoas, para ajudar as pessoas, para trazer o quê? Divertimento, talvez, né, diversão, para trazer o quê? Um alívio que a gente gosta de ver os nossos atletas, né? Estou falando aqui generalizando de esportes, ganharem uma Olimpíada, porque é importante para a gente. Né? Não vou trazer aqui o tema da competição nesse aspecto. Então, tudo é clareza do nosso sistema de crença. A gente precisa entender que ele existe e que a maioria das vezes ele foi condicionado. Então, a gente precisa começar a quebrar essas crenças limitantes. Então, ele diz aqui, foi assim que aprendemos na infância. Crianças acreditam em tudo que os adultos dizem. Concordamos com eles e nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Porque a nossa fé é tão grande. Pensa aqui no Papai Noel, gente. Papai Noel com o olhinho da Páscoa, padrão das crianças. Uma coisa que não é uma realidade, né? Ou pode ser, dependendo do ponto de vista. Mas olha quanta fé a gente não tinha. Que de repente, pelo menos aqui na minha casa, era sempre apareciam os presentes à noite de Natal. Eles não estavam na árvore e na hora aparecia. Então era o Papai Noel. E ele que vinha. Então acreditava fielmente. Até um ponto que isso se quebra. E isso aí tem vertentes, né? Porque pode fazer o bem, pode fazer o mal. Né? Tem a historinha lá do menino que estudava no mesmo colégio, 2 meninos, 2 vizinhos, né? Eles eram vizinhos de casa, mas um pai passava muita dificuldade financeira e o outro não. E o que não passava dificuldade financeira, aprontava tudo na escola, não tirava nota boa e tudo, e chegou no Natal, ele pediu uma bicicleta para o Papai Noel e ganhou a bicicleta do Papai Noel. E o menino que se comportava, que fazia as atividades, como o pai estava sem condição, estava desempregado, o menino pediu a bicicleta e não ganhou a bicicleta do Papai Noel. Aonde foi a fé dessa criança nesse momento? Olha aquilo que ela acreditava. Desabou e pode ter gerado vários problemas, né, nesse processo. Então olha como é que é o acreditar na coisa. A fé realmente, ela move montanhas, mas ela precisa ser uma fé condicionada à nossa alma, condicionada àquela potencialidade que tem dentro da gente, e não uma fé cega, condicionada por crenças limitantes colocadas por alguém, por um mundo externo. Por isso que a gente tem que olhar para dentro, por isso que o autoconhecimento é importante. Por isso que eu gosto de pregar, trazer essa sabedoria que vem através dos livros, dos autores, né, e de grandes mestres espirituais, né, como Buda, Jesus, Hermes Trismegisto, lá do Antigo Egito, pessoas que quiseram trazer uma vertente diferente, porque eram seres realmente evoluídos, né, seres que não estão mais nesse plano aqui e vieram aqui para nos ajudar, para nos apoiar na nossa evolução de alma que a gente precisa passar. Então, isso tudo, o Dom Miguel chamou de quê? Eu chamo esse processo de domesticação dos seres humanos. Por intermédio dela, aprendemos como viver e como sonhar. Nessa domesticação, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando o nosso sistema de crenças, que é o que eu já vim falando. Então, cria nosso sistema de crenças assim. O sonho exterior, o sonho externo do planeta, dos outros, das crenças que eu já venho trazendo dos meus pais, dos líderes religiosos, dos professores, das pessoas que estão à minha volta, eles formam o meu sistema de crença. Eles vão e ficam incumbidos no meu subconsciente porque eu acredito fielmente que aquilo é verdade. E aí eu não questiono, porque foi introduzido assim. Vai chegar um momento que vai gerar conflito, porque alguma coisa vibra dentro de você que vai de encontro a isso. E quando isso
acontece e você começa a questionar. E quando você começa a questionar, as dores e os problemas começam a aparecer. E isso é bom, porque isso faz com que você comece a despertar e a olhar de uma maneira diferente. E aí você quer investigar, que é o que eu mais faço na minha vida, investigar os processos internos que me impedem, que me limitam hoje em dia. E isso é uma busca que eu vou no dia a dia trabalhando e vou encontrando resultado nela. Então por isso que eu estou aqui trazendo para vocês isso, baseado nos meus estudos. Esse livro aqui, para quem não sabe, é um livro que eu mais li de todos do autoconhecimento, que é a 8ª vez que eu estou lendo ele com vocês aqui. Tá? Não estou lendo na íntegra, mas estou passando boa parte dele aqui. Acho que um 80, 90% eu estou lendo para vocês aqui. Também. É nesse período também que eu quero trazer aqui, que ele vai colocar o processo total dessa aquisição dessas crenças limitantes. Olha o que ele fala. Primeira criança aprende o nome da pessoa e das coisas. Mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja, pela televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher, o que é um homem. Também aprendemos a julgar a nós mesmos, as outras pessoas e os vizinhos. Aqui está um grande ponto. O julgamento nasce aí também. Porque quando as crianças estão perto da gente, e na maioria das vezes a gente está fazendo algum julgamento, pode reparar em qualquer conversa que vocês estão. Toda conversa nossa que você está tendo com uma pessoa, pode olhar que em algum momento vai surgir o nome de alguém. Ah, e o fulano? Ah, e o ciclano? Vai falar de alguém. Gente, inevitavelmente a gente fala. Fomos condicionados a fazer isso. Aí as crianças começam a quê? Pegar essa percepção. Na hora que ela pega essa percepção, ela vai e replica. E aí você passa a replicar isso o resto da sua vida. Então não existe conversas na roda que não está rolando o nome de alguém. Pode reparar. Tira um momento para você reparar, um momento que você está conversando aí, sempre vai estar falando, alguém vai estar envolvido nessa conversa. Vocês vão estar falando de um assunto e aí vai vir o nome de alguém, bem ou mal, tá, gente? Não estou falando que é só mal, não. Mas vai vir. E nesse processo, muitas pessoas trazem julgamentos internos. Porque raramente numa roda todo mundo vai aceitar, às vezes, uma pessoa que você está trazendo, que você está falando ali. Então é importante a gente ter isso. Tá? Vamos lá, dando continuidade aqui. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas. Pare e reflita. Como é que é a criação fácil de fazer? Eu sei porque eu passo um perrengue com meu filho sobre esse aspecto e diversas vezes isso aqui acontece. Claro que hoje muito mais consciente, porque eu venho aprofundando em alguns estudos aí de entender, seguindo alguns pedagogos, algumas formas diferentes de estar educando. Mas é muito difícil, porque o meu condicionamento foi assim, gente, não tem nada de ruim no meu pai e minha mãe, estou até aqui na casa deles aqui, eles estão perto aqui e devem ver esse vídeo aqui depois. A questão é que eles foram condicionados assim também. Recompensa. Faz isso, não quero fazer. Ah, se você fizer eu te dou tal coisa. É a forma fácil de resolver. É a forma mais simples. E com o cachorrinho o que é? Gira! Fica em pé, pula. Aí você vai lá dar um biscoitinho. Não é assim? Domesticação. Por isso que ele chama, porque é muito parecido. Né? Então, e a punição? Como é que funciona? O cachorrinho fez xixi no lugar errado, vai lá e esfrega a cara dele no xixi. A criança foi lá, fez alguma coisa de errado. O que você faz? Bota de castigo, zanga ou bate. É o primeiro processo que a gente encara. Né? Eu aprendi que tem 3 níveis na educação. O primeiro nível, a gente tem que ter criatividade para poder discernir. E eu uso isso com meu filho, e meu filho tem um gênio difícil, né? Que ele é um estado lá, que não cabe eu falar aqui, mas ele é um estado mais colérico, ele é mais fervoroso, não pode bater de frente com ele, tem que ter uma forma de falar, e aí você encontrar isso, você precisa de criatividade. Porque o primeiro lance é o quê? Bater de frente. E se eu bato de frente, eu estou inibindo o quê? O potencial dele. Um menino com potencial comunicador. Né? Eu que trabalho com numerologia, já fiz o mapa dele e está lá no mapa dele. E corresponde, desde os 8 meses que ele fala, e fala muito bem. Então, assim, como é que eu posso inibir isso dele? Se eu continuar fazendo isso, a própria pedagoga que eu estudo lá falou, ele vai inibir isso dele, porque ele vai começar a ficar introspectivo, e não é o nosso objetivo. Então, olha como é que é perigoso essa domesticação, a forma que ela é feita. E é um padrão que a gente já trai o quê? De tempos em tempos. Porque o ser humano, ele vem evoluindo, gente. Ele vem saindo do lado muito bicho. Pode pegar lá os Homens da Caverna, né, vindo evoluindo. Eu assisto muita série antiga, e a série antiga, gente, o homem é bicho. Mata. Se você cumpriu a lenha, decapita, bota na fogueira. É um monte de punição pesada. E aí a gente vem, o quê? Melhorando isso na evolução, porque faz parte da evolução da nossa alma. Então as punições hoje em dia não são iguais lá atrás. Hoje em dia, preso, as cadeias do Brasil tem problema, mas presos têm regalia demais, recebem salário. Olha quanta coisa, não estou vindo aqui polemizar. Mas assim,
A gente vem num processo de evolução. Então, e isso vem ajudando também. Então a gente precisa continuar evoluindo e sair dessa domesticação, porque isso já está ultrapassado. Tem que encontrar medidas novas, né? E eu vejo que muita gente está buscando trazer isso de uma forma diferente. Então vamos lá. Quando fazemos o que a mamãe e o papai querem, a gente faça, eles nos dizem: você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso não acontece, somos meninos maus e meninas más. Então é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Olha como é que fomos condicionados e domesticados. Logo, desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. Então aquilo que você aprendeu dentro de casa, você começa a fazer fora. Você começa a ter que externalizar. Captar a atenção, que a gente já tinha falado anteriormente, e agir da forma que as pessoas esperem que você haja, que o externo espere que você haja. E aí nasce um monte de problema. Porque olha os padrões que muita gente enfrenta hoje. Eu canso de ver pessoas com problemas de saúde mental principalmente, que envolve aceitação no meio delas. Porque elas estão com algum rompimento em alguma área da vida que elas não vão ser aceitas. Então, às vezes é o padrão de beleza, às vezes é o padrão de equilíbrio financeiro, às vezes é o padrão relacional, às vezes é o padrão familiar, é o padrão de alguma área da vida que está corrompido e ela não consegue se encaixar mais, e aí ela entra num processo de às vezes, depressão, de ansiedade, depressão, porque ela precisa estar inserida naquilo lá. Ela precisa chamar a atenção de alguma forma. Ela precisa estar condicionada àquele local. Então é muito importante a gente saber como é que nascem os problemas, né? E a gente pode falar que depressão e ansiedade é um mal do século. Muita gente, né, tem estatísticas altíssimas aí no decorrer do processo todo que vem trazendo justamente o nosso entendimento sobre isso. E ele vem implementado justamente muito por conta dessa domesticação, tá? E aí ele continua aqui. Com medo de ser punidos e de não ganhar a recompensa, passamos a fingir ser o que não somos, apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para as outras pessoas. E muitas vezes o que acontece? A gente tem quem realmente nós somos num lado. Eu gosto muito desse desenho aqui. Do outro lado é quem a gente se mostra para o mundo, a gente bota uma armadura, a gente bota uma cara, uma máscara. E sabe o que tem nesse meio aqui? Nossas crenças. O que é que a gente acredita. E muitas vezes ela limita o nosso potencial, que é a nossa origem da alma. E ela faz com que a gente vibre só o lado da nossa máscara. Então é importante a gente ter essa clareza. Fica muito fácil da gente entender, porque quando a gente quer agradar as pessoas, muitas vezes para agradar a gente não precisa ser. Na essência, lembra que eu falei da criança que tem que chegar e cumprimentar? E se ela não cumprimenta, o que acontece? Para mim tá tudo bem, se meu filho chegar no lugar e não cumprimentar, eu falei, tá tudo bem. Não tem que ficar, ai, me desculpa, não. Ele não tem maldade. A primeira coisa que eu falo, ele não tem maldade. Tem coisas que ele fala que ele não sabe o que está falando. Que hoje em dia é danado, né? As palavras, capta as palavras, então, ainda mais ele que é muito ligado na comunicação, ele capta as palavras muito fácil. Então, qualquer palavrãozinho que você fala perto dele, ele capta e fala. Só que quando ele está falando, você pergunta para ele, o que é isso? Ele não sabe. Então, não tem maldade. Quem bota maldade somos nós. Então, a gente tem que ter esse nível de percepção também. Mas, tudo abrangendo ao que é aceitação. Tem adulto que fica chateado do outro adulto. O que o outro adulto vai achar que eu não educo meu filho porque ele não cumprimenta? Olha, o que eu estou preocupado, o que o outro vai achar. E isso já aconteceu comigo. Tá? Então, às vezes a gente tem lapsos, a maior parte do tempo a gente está inconsciente, está deixando nosso inconsciente guiar. E aí a gente passa por isso. Então a gente precisa começar o quê? Trazer para nossa consciência. Somos adultos, temos uma consciência, a gente precisa ampliar ela. Por isso que chama expansão de consciência, para a gente expandir. E a gente só expande ela pegando o conhecimento que a gente adquire e colocando em prática, que é o que eu quero muito dividir com vocês aqui nesse livro. Vamos lá, vamos dar continuidade. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo de domesticação. E quando somos grandes o bastante para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra não. Né? Logo, quando criança ainda, quando crescemos um pouco. Os adultos dizem não, faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos não. Isso porque estamos defendendo nossa liberdade. A gente começa o quê? A questionar. A gente começa a ficar incomodado. Só que mesmo assim, a gente continua tendo que andar naquela doutrina. Gente, há exceções, mas as exceções são a minoria. Por quê? Porque ali dentro há um conflito interno. Ou eu questiono e vou levantar minha bandeira, mas eu vou estar sozinho e não vou estar sendo aceito, ou eu levanto essa bandeira e corro o risco de ficar sozinho e não ser aceito. E aí essa questão da aceitação, ela vem muito forte. Somos pessoas para viver em grupo. E isso puxa muito. A própria nossa alma quer isso. Só que tem outro caminho. Levantar essa bandeira, às vezes,
faz com que a gente consiga buscar esse caminho e ter e galgar essa aceitação de uma outra forma, de uma forma mais leve, que é aquilo que vibra dentro da gente, tá? Então, ele ainda bate nesse ponto da domesticação. Ó, a domesticação é tão forte que num determinado ponto de nossa vida não precisamos mais que ninguém nos domestique. Nem mamãe, nem papai, nem escola, nem igreja. Somos tão bem treinados que passamos a ser o nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a mesma crença no sistema que nos fornecemos. E isso é quando a gente começa a fazer as coisas no automático, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Nós vamos fazer isso. É aquela coisa que você fala o seguinte: você está tendo ali um momento, um lapso de alguma coisa, e aí você vai descontar em outra coisa. Exemplo clássico: uma pessoa que tem uma crise de ansiedade e tem compulsão por comprar, vai lá e compra. Ou uma pessoa que tem uma crise de alguma coisa, vai lá, ela não pode demonstrar aquilo, então ela vai lá e desconta o quê? Talvez comendo, talvez usando uma droga. Então são as fugas que a gente vai procurar no nosso dia a dia. Então a gente vai nos recompensar. E a gente vai ligar isso porque o nosso lado bicho, o nosso ego, né, que ele só quer sobreviver e se satisfazer, ele puxa a gente para isso. E ele faz parte do nosso lado bicho. E ele é importante no nosso dia, porque o ego quer dizer eu. Só que a gente esquece do nosso divino, a gente esquece do nosso divino. Lembra que nossa alma e nossa máscara. E a nossa alma, ela vibra a nossa potencialidade, é o nosso lado divino. E a nossa máscara, ela está totalmente condicionada pelo nosso ego, só que ela está dominando. O ego, ele existe, o nosso lado bicho existe, mas ele não pode se deixar dominar a alma. A alma domina. Porque a gente precisa do lado bicho para sobreviver aqui no planeta Terra. Estamos aqui aprendendo, é uma escola hospital. A gente vem aqui para evoluir aprendendo e também para se curar de várias coisas. E aí a gente precisa deixar a nossa alma aqui falar mais alto e nos guiar. Tá? O sistema de crenças é como um livro da lei que regula a nossa mente. Então ele traz uma percepção muito forte do nosso sistema de crença, que eu acho que vai ficar essa analogia que ele faz muito perfeita. Então o nosso sistema de crença é um juiz, né? É um livro da lei que traz o quê? Tudo que regula a nossa vida. Tudo que estiver escrito nele é a nossa verdade inquestionável. Então, tudo que está escrito nele, tudo que está no meu sistema de crença, é a minha verdade inquestionável. Tudo que estiver, baseamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esse julgamento e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Até mesmo as leis morais, como os 10 mandamentos, são programados para as nossas mentes no processo de domesticação. Então, tudo que é regido, né, a gente segue. E o nosso livro da lei, as nossas crenças limitantes, está internamente no nosso subconsciente implementado lá e a gente segue. Então é importante a gente ter clareza disso. O juiz interno usa o que está escrito no livro da lei. E aí, quem é o nosso juiz interno? É aquilo que nós fazemos. Então a gente possui um juiz e uma vítima dentro de nós. E ele traz isso aqui com uma clareza muito grande. Então o nosso sistema de crença é o nosso, o quê? Livro. Então o nosso livro da lei. E existe na nossa mente um juiz interno que usa essa lei para nos julgar. E julgar tudo o que acontece na nossa vida. Então, tudo vive sob a tirania desse juiz. Tudo. Agora, existe também, ele diz aqui, outra parte de nós que recebe os julgamentos, que chamam-se de vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. E também a parte de nós que lamenta. Coitado de mim, não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, nem digno de amor, pobre de mim. Essas lamentações são ligadas ao quê? Aonde eu estou me comparando? No externo. E o que isso envolve? Aceitação. Ser aceito externamente. Porque eu não me aceito internamente. Eu não sou do padrão que as pessoas... do padrão perfeito. E esse padrão perfeito, eu coloquei no meu sistema de crença. Ele não existe. Ele é uma base. Quem que falou que o padrão de beleza é esse? Quem que falou que o padrão de beleza é aquele? Então, tem certas lideranças que lideram certas coisas que eu posso ser muito maior do que isso, porque cada ser é único, cada um tem uma característica, cada um tem essa unicidade e tem essa potencialidade. Gente, isso é ouro em cada pessoa. Só que a gente tem o quê? Que menosprezar alguns e alavancar outros. E todos têm essas características únicas, né? Aí depois que eu me lamento, ele diz assim, o grande juiz concorda e diz, sim, você não é bom o suficiente. Tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo
anos mais tarde, depois de que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que elas ainda controlam nossas vidas. A gente ganha consciência do problema, mas mesmo assim a gente não consegue mudar, porque está tão condicionado no nosso subconsciente que a gente não consegue mudar. E como é que funciona isso? Está lá no meu subconsciente, eu recebo um gatilho externo através dos meus 5 sentidos, ativa isso, que ativa uma química no meu corpo que traz uma ação. Essa química no meu corpo vem em forma de emoção, essa emoção me faz agir, tomar uma ação. Ou ficar parado, que é também um tipo de ação. Então, eu preciso entender que isso vira num ciclo, porque aí fica num ciclo interno e eu não rompo esse ciclo. Para romper esse ciclo, eu preciso investigar que crença que é essa, liberar, ressignificar ela, e tem N formas de fazer isso para poder mudar. Mas o incômodo ainda continua ali. E agora? Eu sinto incômodo, porque eu sei que aquilo me incomoda, que aquilo não me faz bem. Eu sei que eu estou limitado, e eu tenho clareza disso, mas eu não consigo encontrar o problema. E aí eu preciso de ajuda. Né? Por isso que eu falo, fazer terapia, gente, é uma coisa normal para todo mundo. Deveria ser isso a coisa mais normal do ser humano, para a gente vasculhar isso e qualquer tipo de terapia. Hoje em dia tem várias terapias, né, que são as práticas integrativas comportamentais, aí, né, que são as PICs, que trabalham muito mais a capacidade do ser como um todo, né, interagindo. Tem as terapias convencionais, tem vários tipos. E a gente precisa estar buscando autoterapia, né? Então a gente precisa buscar o quê? Vasculhar isso que está rompendo dentro da gente, que está limitando a gente internamente, né? E aí, gente, o que eu posso trazer para vocês além disso aqui? Que a gente precisa sempre trabalhar essas questões do auto-julgamento. Quando a gente começa a trabalhar esse auto-julgamento, a gente começa a reparar que a gente julga muito externamente também. E aí a gente começa a evitar. Então começa por nós, evitar esse auto-julgamento. Treinar com o outro, evitar julgar o outro, que a gente faz muito tempo todo a gente está fazendo. Baseado no nosso sistema de crença, baseado na nossa verdade. E cada um tem sua verdade. E aí que geram os conflitos. E nesses conflitos a gente gera mais problema. Porque a gente tira mais conclusão, a gente leva mais para o lado pessoal, a gente julga o outro e a gente passa a ficar nesse ciclo vicioso que torna a nossa vida limitada. E a gente tem um potencial grande para ter uma vida ilimitada. Tá? É muito importante ter esse tipo de clareza. E aí, para fechar essa parte aqui, é por isso que precisamos de um bocado de coragem para desafiar nossas próprias crenças, diz Dom Miguel aqui, nesse parágrafo. Embora não tenhamos escolhidos nenhuma delas, a verdade é que terminamos por concordar com todas. A concordância é tão forte que, ainda que se entenda o conceito de que não são nossas verdades, sentimos culpa e vergonha quando nos colocamos contra essas regras. Assim como o governo possui o livro das leis, que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crença possui o livro da lei, que regulamenta o nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem na nossa mente. Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia. Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por um erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Quantas vezes pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. Que é o ciclo que eu falei. Eu estava falando desse ciclo. Tá a crença lá no subconsciente, eu gero a química, faço uma ação através dos meus sentimentos e aquela ação me leva a mais um problema. E esse problema volta lá, aciona de novo esse gatilho que está lá dentro e eu fico nesse ciclo vicioso. É aquele ciclo que a gente tem no nosso dia a dia que a gente não consegue sair, que a gente não consegue abandonar, que muita gente fica nele e não consegue sair. São as pessoas que estão mergulhadas numa ansiedade, numa depressão ou com problemas em alguma área da vida que não consegue. É aquela pessoa que sai de um relacionamento para o outro abusivo, que sempre atrai a mesma pessoa num relacionamento abusivo e não sabe por quê. Que ela está atraindo aquilo para ela, o sistema de crença dela puxa aquilo para ela. As ações que ela toma é naquele formato. É de buscar algum perfil e atrair, a frequência vibracional dela acaba atraindo aquele tipo de pessoa, porque ela busca isso. É a pessoa que não consegue sair da inércia de produzir e talvez de buscar um conceito novo ou de sair do trabalho, da zona de conforto. Largar um trabalho porque não gosta, porque odeia e viver a sua missão de alma, viver algo que realmente enche os olhos dela. Então é importante a gente ter isso claro na nossa mente e mudar, porque está na nossa mão mudar, romper esse ciclo, tá? E ele diz o seguinte: o ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Nós não. Temos uma memória poderosa. Quando falhamos, julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Se a justiça existisse, não precisaríamos nos castigar outra vez. Mas cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir.
Se formos casados, nossos parceiros também nos ajudarão a trazer nosso erro de volta. E assim, nos julgamos, condenamos, castigamos muitas outras vezes. É justo isso? E ele reflete, traz a reflexão. Então, gente, é importante entender, porque ele traz uma frase marcante aqui nesse capítulo do livro. 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nela. Olha, 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes são mentiras. É muito. Então a gente precisa trazer esse entendimento. Trazer que a gente precisa mudar o nosso sistema de crença. E ele é possível que de mudança. Não há problema a gente mudar de opinião se eu tiver que mudar minha opinião para mudar um sistema de crença. Fazer diferente. São aquelas pessoas que querem resultado diferente e fazem a mesma coisa. Não adianta. Não adianta. Só vou ter resultado diferente se eu fizer diferente. Falando assim é fácil. Mas e as crenças que me mantêm limitada naquele mesmo comportamento? Então, gente, esse capítulo ele traz de uma forma muito profunda essa parte do sistema de crença. Tá? E ainda faltam algumas páginas aqui para finalizar ele, mas está ficando muito comprido o vídeo e eu não quero que ele passe de 1 hora. Então eu quero trazer aqui só um detalhamento, porque ele repete bastante coisa agora. Ele vem trazendo algumas repetições, né, dessa questão do juiz, né, e da vítima, que a gente tem internamente, desse livro da lei. Mas eu acho que o importante eu trazer aqui, o que ele fala aqui sobre, até fazendo um puxado com o que foi lá no início da introdução. E ele traz o seguinte: temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos. E nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. Tudo que já foi falado. E como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além do nariz. Um nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho. Seu sonho pessoal. Aquilo em que você acredita. Os conceitos que definem quem você é. E os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus. Lembra lá da introdução, e quem não assistiu o vídeo, vai assistir o vídeo de introdução, que ele chama que nós somos um espelho, e ele chama a gente de espelho nevoado, com uma névoa, e a névoa é essa névoa, é o nosso sistema de crença. É ele que impede a gente ver a realidade do outro, que ele chama de Deus. Porque se o espelho for límpido, cada um vai se ver nele. Eu me vejo em você, você se vê em mim. Nós somos centelha divina, nós somos únicos. Nós temos características únicas, nós compartilhamos um com os outros, nós estamos interligados. Esse é o conceito principal. Só que a gente não consegue ver porque cada um está com o seu sistema de crença, cada um está com a sua névoa, tampando o reflexo do outro. Então, tudo isso que ele traz nos mostra que a gente precisa começar a romper esse processo de sistema de crença. E é isso que ele vai ajudar a gente a entender nesses 4 compromissos que ele traz, né? Que eu vou antecipar para vocês aqui o título de cada um, né? Que é: não leve para o lado pessoal, não tire conclusões, que é o segundo compromisso, dê o melhor de si, né? Que é o último compromisso, e o primeiro, que eu deixei para falar por último, que é o quê? Seja impecável com a sua palavra. Então ele chama, né? Que é o que a gente vai trazer no próximo vídeo. E aí ele encerra com alguns dizeres aqui que eu acho muito importante trazer, que é o seguinte. Ele fala o seguinte: temos a necessidade de ser conhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. A gente não quer ser aceito pelos outros, então a gente tem essa necessidade de reconhecimento, ser reconhecido. Ah lá, o Fabiano conquistou o cargo tal, ah lá, o Fabiano tem um carrão, ah lá, o Fabiano tá com um corpo bonito, ah lá, o Fabiano tem um relacionamento duradouro. O que a gente mais vê nas redes sociais? Só coisa boa, tá todo mundo fluindo. Quantas pessoas não se mostram aí, eu já vi casais aí, famosos aí, tá de beijinho no dia seguinte declarar a separação. Então assim, é isso aí. Então a gente precisa mostrar algo que não é realidade, tá? Tem mal nenhum nisso, tá, gente? Lembra do que eu falei, isso é inconsciente. Temos uma máscara e temos quem realmente somos. E nesse meio estão nossas crenças, aquilo que a gente acredita. E muitas coisas que a gente acredita é incumbido pelo mundo externo. Então, vamos lá. Temos a necessidade de ser reconhecidos e amados. Mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo com o quê? Rompendo essas crenças limitantes que estão no meio e eu não tenho mais máscara. Minha máscara se funde com o meu eu verdadeiro e eu sou somente o meu eu verdadeiro. Então,
Quanto mais nos valorizamos, menos iremos experimentar o autossofrimento. Então a gente precisa se autovalorizar. A gente precisa... E como que eu me autovalorizo? Não é, o Fabiano é o fodão, o Fabiano é aquilo, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é pegando a minha unicidade e colocando ela, externalizando ela. O que o Fabiano tem de único? Qual o formato que ele tem de unicidade que ele transmite para o outro? Que é o tal do propósito, que muita gente quer descobrir. E é mais fácil do que muita gente acha, porque acha que é uma coisa só. E não é. Pega 5 pessoas que estão à sua volta aí, pode ser pessoas bem próximas, e só faz uma pergunta para elas, escreve para mim o que vocês acham que eu sou bom. Essas 5 pessoas. Pega o que tiver em comum, você vai ter muita coisa em comum que elas vão escrever. Pega o que está comum, isso aí é sua potencialidade. Não precisa nem falar, nossa alma grita isso o tempo todo. Só que às vezes a gente não quer mostrar isso, só que a gente desconsidera isso. Ah, eu não queria que fosse isso. Ah, eu não queria que fosse isso. Eu queria que fosse outra coisa, eu queria que fosse igual ao do cara. Aí eu já estou mirando no externo. Porque eu estou mirando num condicionamento de referência externa. E a referência tem que ser interna. Porque a sua potencialidade é única. É você que desvaloriza ou valoriza ela. E se você valorizar ela, ela vai grantificar. E aí você pode fazer o que você quiser com ela. Tudo. É ilimitado. Porque a nossa potencialidade, ela traz à tona. Eu já vi lixeiro ficar milionário. Vendendo lixo. Então, menosprezar, estou falando de profissão, né? E eu não quero trazer só a profissão, porque o propósito pode estar ligado a muitas outras coisas, mas muita gente vincula a profissão. Ah, é um caso em 1 milhão. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão condicionadas, estão com esse nevoeiro, estão com esse sonho. Então por isso que esse um caso porque rompeu o sonho, acreditou, mudou o seu sistema de crença, quebrou as crenças introduzidas lá atrás que não ia poder e não ia poder conquistar. É o desempenho. Olha quantos filmes motivacionais a gente tem, livros motivacionais que a gente tem. Gente, isso tudo é realidade, isso tudo para incentivar. Todo mundo é capaz de fazer. Né? Então a gente precisa buscar isso no dia a dia. Né? Deixa eu continuar aqui. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. É por isso que não nos aceitamos da maneira que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Então aqui falou tudo. Qual é a nossa referência? Por que a referência de beleza é aquela pessoa lá? Porque o nosso condicionamento global diz que é. E será que é mesmo? Eu gosto muito de falar, se a gente chegar numa ilha que parece ser deserta, chegar lá tem um povo, todo sem perna, e eu chego lá com perna, quem é o anormal lá? E eu vou chegar e falar assim, nossa, que tribo de pessoas anormais. Porque elas não são normais, elas não têm perna, não são anormais. E elas vão olhar para mim e falar assim, que ser esquisito, anormal, com perna, quem é o diferente? E se o planeta todo fosse assim? Aí como a minoria então a minoria é anormal. E aí que está o grande problema. É único, é um ser único, tem habilidades únicas. Quantas pessoas eu não vejo aí que são pessoas que não têm membros e fazem mais coisa que muita gente que tem? Quantas? Gente, ser humano é único, tem potencialidade única, pode fazer muita coisa. E a gente precisa estar ali. A experiência daquela alma precisou passar por aquilo ali. Porque tem um engrandecimento para ela. Então é muito importante a gente ter isso. E aí, gente, eu fecho esse capítulo aqui com um trechinho aqui que ele diz o seguinte. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper esses compromissos baseados no medo e reclamar seu poder pessoal. Então ele fecha aqui com essa frase, tá? E aí ele vem trazendo a introdução do que são os 4 compromissos que eu falei aqui rapidamente. Então é muito importante a gente ter clareza disso. E o que eu quis trazer para vocês hoje aqui é justamente as minhas percepções que eu vim comentando parágrafo a parágrafo que eu fui ler. Eu não li na íntegra, tá, gente? Mas eu li aqui bastante parte do livro, acho que só no finalzinho aqui que eu pulei umas partes, mas que iam ficar repetitivas, e aí o meu conselho para vocês é ler. Outro ponto, eu não estou passando a página para vocês, porque o meu livro, a página é diferente, ele é uma edição diferente, então qualquer página que eu falar não vai bater com o de vocês. Eu sugiro que vocês assistam, leiam o capítulo e venham assistir o vídeo aqui para pegar, ver se as percepções estão parecidas. E, gente, não tem que estar igual. Pode estar parecida. Ou você pode ter percepções novas e, por favor, escreva aqui nos comentários. E não esqueça, dá um like no vídeo aqui, se inscreva no canal para receber as notificações, ative o sininho, né, para você receber as notificações, porque eu vou estar com essas várias séries, eu estou planejando coisas novas para o canal aqui também, quero trazer meditações que fazem a diferença, né, que eu já fiz meditações com clientes, com alunos, e eu sei que elas fazem diferença, porque o meu objetivo com esse canal aqui é gerar valor para vocês.
gerar valor de uma forma positiva para que vocês possam estar entrando nesse caminho do autoconhecimento, quem quiser entrar nesse caminho do autoconhecimento de uma forma mais leve, uma forma mais plena, melhorando no seu dia a dia, poder te ajudar. Então eu espero poder ter ajudado vocês aqui com esse capítulo. Fiquem ligados, semana que vem eu vou postar o próximo vídeo aqui, que é do capítulo 2, que é o primeiro compromisso que a gente vai falar, que é seja impecável com a sua palavra, tá bom? Então, mais uma vez, vou deixar aqui o link do primeiro vídeo no final aqui, só clicar nele se quiser assistir para quem não assistiu ainda. E, gente, assistam quantas vezes vocês quiserem. Outra coisa boa do YouTube aqui, que eu coloquei, quis dar uma preferência para o YouTube, é que no YouTube você pode acelerar o vídeo, né? Eu tenho assistindo muito conteúdo no YouTube, tá fazendo muita diferença para mim, tenho assistido várias coisas de filosofia no YouTube, e eu acelero o vídeo. A percepção do cérebro fica até melhor. Eu acostumei. Hoje em dia eu não consigo assistir vídeo no formato comum. Então um vídeo de 1 hora você assiste em 30 minutos. Então acaba passando rápido aí. Se você colocar 2 vezes mais ou 1 vez,75 ajuda muito. Então agradeço aí a presença de todos aqui. Não deixem de colocar o comentário de vocês e compartilhe esse vídeo aqui com quem vocês acharem interessante no processo aí para entender esse livro e trazer as minhas percepções e a de vocês aqui, tá bom? Então até semana que vem e até o próximo vídeo. Um forte abraço.